Hoje é segunda-feira e o texto da nossa meditação é o Salmo 23, o versículo de número 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós olhamos para o Salmo 23, ele é o salmo mais lido, mais conhecido, o mais decorado pelo povo de Deus. Na realidade, o Salmo 23 é um reservatório inesgotável de consolo para o povo de Deus. E desta fonte jorra copiosamente refrigério para os cansados, força para os fracos e alegria para os tristes. Jesus é o pastor divino. Ele é o bom, o grande, o supremo pastor. Ele ama as suas ovelhas. É por isso que ele cuida de cada uma delas. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas e o propósito dele é guiá-las até a casa do Pai. E quando nós olhamos para este texto, o mais conhecido da palavra de Deus, ele tem muito para ensinar aos nossos corações. A grande questão é que, apesar deste salmo ser o mais conhecido, nem sempre ele é bem interpretado. Por quê? Porque este salmo ele vai apresentar um relacionamento entre pastor homem e ovelha animal. E no nosso país, ou melhor, na nossa região, não é tão comum presenciarmos este tipo de cena. Talvez se o Salmo 23 falasse do relacionamento entre o homem e o gado, nós entenderíamos melhor. Mas Davi, ele queria explicar, ele queria de maneira figurada mostrar o que Deus significava na vida dele. E nós sabemos que quando nós olhamos para a história, se você estudar um pouco, você vai ver que o bom pastor, ele dá a vida por suas ovelhas. Ele leva ela para beber a água, ele leva ela para comer o pasto, é ele que protege ela dos predadores, é ele que usa o cajado para tirá-la quando ela cai em um buraco ou quando ela se engastaia em algum lugar. Com esse mesmo cajado, ele usa para poder exortar as ovelhas. Sempre tem uma ou outra que quer andar longe do seu pastor e através de uma cajadada ele desloca então a pata daquela ovelha e ela então, por causa da dor, ela tem que andar perto do pastor, porque quando ela cansa é ele que pega ela e a coloca nos seus ombros. E aquilo é pedagógico, porque depois aquela ferida vai ser curada e ela vai continuar ainda naquela dependência. O pastor também, na época que esse texto foi escrito, ele dormia na porta do aprisco. O aprisco é o curral das ovelhas, para não permitir que as ovelhas fugissem, porque a ovelha ela é uma presa fácil, e para não permitir também que nenhum predador entrasse no meio das ovelhas e destruíssem e tirassem a vida delas. Então, quando Davi ele fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Davi tinha tudo isso em mente e muito mais. Então eu convido você a estudar um pouco sobre o relacionamento do pastor homem com a ovelha animal e você vai conseguir entender um pouco o amor que Deus tem por mim e o amor também que Deus tem por você. Nós vamos orar e no decorrer da semana nós aprenderemos mais com este texto maravilhoso. Oremos. Deus, muito obrigado por esta semana que se inicia. Muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela nossa família, obrigado pelo trabalho e obrigado por este programa, Pai, que tem levado a palavra de Deus aos nossos corações. Muito obrigado, Pai. Nós vivemos momentos difíceis, mas o fato de sabermos que o Senhor é o nosso pastor e nada há de nos faltar, isso nos tranquiliza. Abençoe a nossa semana, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua semana.